neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para eterna luz, está pronto a responder. Está pronto a responder. É meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, e orar ao anoitecer. É meu dever. Alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho em amor. Temer e amar sempre ao meu Salvador, assim no meu viver, até quando eu morrer. É meu dever. Sonda-me, ó Deus,
Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oração de Davi no Salmo 139, versículo 23 e 24. Oração de um homem cujo coração era segundo Deus. Vejamos isto, nós sabemos que este programa é culto para muitas famílias. É um culto de adoração a Deus e de ensinamento espiritual para centenas e centenas de famílias, conforme temos vários testemunhos de famílias que se põem ao redor de seus receptores para receberem o consolo de Deus, instruções de Deus, através deste programa, o que muito nos responsabiliza. Pensemos então um pouquinho, irmãos preciosos, um homem que tinha um coração segundo Deus, Davi, orando desta maneira: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me. No Salmo 23, Davi, reconhecendo-se a si mesmo, porque nós devemos reconhecer, nos identificar no corpo de Jesus, a nossa posição como filhos de Deus, como ovelhas do Senhor. Ele diz: o Senhor é meu pastor. E ele disse: esse pastor me guia às águas tranquilas. Queremos fazer menção de opções apresentadas por credos, por religiões. Por exemplo, você preferiria ser guiado por outros através de espíritos de pessoas que já morreram? Bom, naturalmente, há muitos que têm vivido assim e que buscam reuniões para serem dirigidas em seus negócios, em seus assuntos de casamento, uma coisa tão sublime, tão séria como o casamento. E querem saber como agir, como fazer, através de espíritos de pessoas que já morreram. Bom, nós respeitamos a crença de cada um. Nós não condenamos as pessoas. E muitas delas são boas pessoas. São pessoas bem intencionadas. Então elas querem ser guiadas na vida desta maneira. Há outros que vão ali e querem ver a sua sorte, ver o seu destino através de uma bola de cristal. Outros querem consultar acerca do casamento o horóscopo. E, infelizmente, muitos, depois de casados, vão consultar a quem? O horóscopo, os seus signos. E vão descobrir, tarde demais, que então não deveriam ter casado-se com tais e tais pessoas, de signos que não combinam.
Ouvintes, vamos pensar agora um pouquinho na pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. A bússola infalível. Esse Espírito Santo diz na Bíblia que nós não devemos consultar aos mortos. Ele diz que quem faz isto é abominação ao Senhor Deus. Esse Espírito Santo diz que nós não devemos ir aos cartomantes, aos adivinhos, adivinhadores, aos feiticeiros, para solucionar os nossos problemas, para segurar o marido ao seu lado ou a esposa, fazer com que aquela moça se apaixone por você, ou qualquer outra coisa assim. O Espírito Santo não faz estas coisas, ele não aprova estas coisas. O Espírito de Deus não dirige a tais pessoas que buscam a outras direções a não ser a dele. Isto é certo. Se você vai a um médico e vai a outro médico e vai a outro médico ao mesmo tempo sobre o mesmo caso, então aqueles médicos, cada um por si, diria: bom, meu filho, você tem que escolher quem é que vai tratar de você, ou uma coisa ou outra. O Espírito Santo de Deus, pela mesma forma, ele quer seu todo. Ele responsabiliza pelo seu destino. Ele te orienta através da palavra de Deus nos mínimos detalhes da vida. Como ser esposa, como ser jovem, como enfrentar a mocidade, fugindo da paixão da mocidade, como ser um pai de família, como ser um patrão, como ser um servo, como ser um governador, um presidente, como ser soldado, policial. A Bíblia ensina, o Espírito Santo ensina. A Bíblia deve ser a regra de fé de todos os cristãos. Agora, não interpretada por homens, porque o próprio Espírito Santo é quem interpreta a Bíblia no seu coração. A sua vida é a interpretação da Bíblia. A sua vida interpreta as Escrituras. Agora vamos lembrar do que Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, com isso, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, está dizendo que aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos de Deus. Quem está dizendo é São Paulo, na carta aos Romanos. E com muitas outras referências, nós podemos provar isso. Mas esse mesmo São Paulo fala de uma adoção. Daqueles que antes consultavam a ídolos mortos, a espíritos diversos, mas foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, recebem esse espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus é suficiente para nós. A sua palavra é suficiente. Nós não precisamos de outras coisas. Mas mesmo dentro da Bíblia, há muitos que querem se dirigir por profecias. Agora já estamos falando dos dons carismáticos. Aquela reunião que você vai para ver se aquele casamento é da vontade de Deus. Uma certa feita, uma moça me procurou, querendo ouvir a voz do Senhor, se estava bem ela casasse com um moço descrente. Era muito bom o moço, tudo mais, mas não era um crente.
E ela queria que eu fosse orar com ela, até transbordar em línguas estranhas, e depois dar uma profecia para ela, se aquilo era ou não da vontade de Deus. Eu falei, vamos, minha filha, vamos ouvir a voz do Senhor. Abri a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6 e li que é comunhão da luz com as trevas, dos filhos de Deus com os filhos de Belial. Que comunhão há com a pessoa que é dirigida com o Espírito Santo, com aquela que não é dirigida. E Amós diz, como podem dois andar juntos se não estão de pleno acordo? Ela diz, pastor, eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu disse, minha filha, então a Bíblia Sagrada não é a voz do Senhor? Aí é onde estão enterrados os pentecostais, como avestruzes que enterram a cabeça na areia e deixam todo o corpo de fora, pensando que com isso estão escondidos de Satanás. Com isso estão escondidos do inimigo. Com isso estão escondidos do engano. Não, não, não. Apenas a cabeça está escondida na areia. Todo o corpo está de fora, exposto, à mercê do inimigo. Não podem ver mais nada. Se a palavra de Deus não é suficiente, o dom é suficiente, não é? Dom é dado sem arrependimento. Já foi o tempo que Deus sustentou a sua igreja através dos dons, porque isso se concerne à era da igreja. Houve o tempo de Lutero que ele sustentou apenas com a mensagem da graça, que a salvação era de graça. Mas depois veio Wesley dizendo que tinha que haver santificação. Logo vieram os dons, mas agora não. 1 Coríntios diz, quando vier o que é perfeito, tudo isto será aniquilado. O que é perfeito é a palavra total, o cumprimento da palavra, incluindo todos os rudimentos, começando pelos rudimentos, pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conhecendo a unicidade de Deus, vendo um profeta na Bíblia Sagrada. Mas se nós não precisamos ninguém para nos dirigir, por que então temos de ter um profeta? Esse profeta vem justamente para nos mostrar estas coisas. Ele mostrou tudo isso e saiu fora de cena. João Batista mostrou o cordeiro e saiu fora de cena. O profeta veio, mostrou a verdade, mostrou o cordeiro, mostrou a palavra, revelou os 7 selos do Apocalipse e saiu fora de cena. Agora é com você. Deus tem dado pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para quê? Para enriquecê-los, para com que eles façam o futuro de seus familiares, não é? Não, para segurarem o povo em torno de si, não, para aperfeiçoamento deste corpo. Cada homem de Deus diminui para que Cristo se manifeste no povo, nas pessoas. Se ele não se diminuir pelo Espírito Santo, por uma divina vocação, Deus o tirará de cena, de uma forma ou de outra. Mas eleitos terão que ter vida própria. Quando Deus estabeleceria o seu concerto com o seu Israel, o Israel espiritual de Deus, está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A essas alturas, João vem e diz, e a unção que vós recebestes, o batismo do Espírito Santo que vós recebestes,
dele. Fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Unção, eu não estou falando de emoção, eu estou falando de unção, não de emoção, não de sensação. Eu estou falando de unção. Quando um homem era ungido no Velho Testamento, o óleo era derramado sobre ele, sobre sua cabeça, e ia até as orlas dos seus vestidos. Ele era banhado no óleo. O óleo é o Espírito Santo. E Davi disse: unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E eu deixarei de estar procurando Deus, porque Deus está em mim. Eu deixarei de estar especulando, de ser um garimpeiro de Deus, um garimpeiro da verdade, porque já tenho encontrado a verdade. Ela está em minhas mãos. Paulo disse, ela está junto do seu coração. E na sua oração com lágrimas, ele disse, para que Cristo habite em vós. E esse é o mistério de Deus, esperança da glória, Cristo em vós, vos ensinando todas as coisas, sob orientação, minha filha, sob orientação do Espírito Santo. Deus te dirige no seu casamento. Meu filho, sob orientação do Espírito Santo, a bússola dos profetas, a bússola dos apóstolos, a bússola de todos os santos, Deus te dirige no seu casamento, em todos os seus passos, o que você deve estudar, o que você deve fazer. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Quando o Senhor diz para ele, para, ele para. Quando o Senhor diz para ele, vamos, ele diz, vamos. E sempre assim, sempre descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Diga no seu coração, Senhor, dá-me do Espírito Santo, e eu serei guiado fielmente por todos os dias da minha vida. Ordena os meus passos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a nação, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a nação no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 7, verso 24. Ouvintes, cabe-nos uma pergunta nesse instante. Que palavras são estas que Jesus disse? Se as quais nós praticarmos, seremos como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que palavras são estas? Que nas quais nós, confiando e praticando de todo o coração, estaremos livres de toda assolação maligna do tempo em que estamos vivendo. Há pouco estava lendo em um jornal uma carta aberta, publicada no jornal, de um senhor ou de um moço, não sei de quem se trata, mas aquele homem, aquela pessoa, falou muitas verdades naquela carta, coisas impressionantes que deveriam ser ponderadas pelos representantes da nação nas mais altas casas, onde se decidem o destino do povo, politicamente falando. Ora, ele fez menção até mesmo das revistas imorais que estão sendo aí vendidas, publicadas sem censura alguma, nas bancas, expostas diante das nossas filhas, inocentes ainda. Ele fez menção dos programas pervertidos de televisão. Ele fez menção da música, por sinal até citou algumas delas, lançando seu protesto, esta música profana, imoral. E fez um apelo. Será que não há ninguém que possa gritar contra estas coisas? Ora, eu me ponho sempre ao lado de um homem deste, e todo pai de família, todo líder, todo homem que dirige um povo, deve estar ao lado daquele que combate um mal tão terrível como este. A ignorância é um mal, não resta dúvida, é um grande mal, mas ela não traz resultados que a libertinagem, a pretexto
baseada na evolução, na chamada educação, tem tomado. Não, absolutamente não. Então, agora nós vamos parar um pouquinho e voltarmos a isto que Jesus está dizendo. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e vindo as revistas imorais, vindo os programas pervertidos, nocivos à nação, ao povo, ao lar, vindo as modas berrantes, vindo a perversão do sexo, vindo todas estas coisas, o tóxico, o homossexualismo entre homens e mulheres. Irmãos, ouvintes, nós precisamos de ouvir a verdade, afinal de contas. Vocês leiam, pegam a Bíblia, chamada católica romana, ou protestante, e leia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, e veja o século ali. Pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza, e os homens se inflamando homens com homens. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, e lá o apóstolo ainda encerra o texto dizendo assim: são dignos de morte os que praticam, tanto quanto aqueles que consentem, que defendem, que oficializam. Romanos capítulo 1. Nós estamos vendo aí jogador de futebol dando a Bíblia para os outros. Vamos ver se eles querem essa Bíblia. Quando ela fala de um profeta, quando ela fala que ele deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando ela fala que o homem ter cabelo comprido é desonroso e a mulher ter cabelo comprido é honroso, é, portanto, uma desonra. Ela desonra sua cabeça, disse São Paulo, quando ela corta seu cabelo. Agora, eu sei que nós não estamos atacando as pessoas, mas que palavras seriam estas sobre as quais nós edificássemos a nossa casa? Casa é onde o coração mora. Casa é onde a vida mora. Descansa, dorme, deleita-se. Isso é que é casa. É onde o coração mora. Isso quer dizer, é onde o coração descansa. É onde o coração confia. É onde o coração tem recreio. Pode passar uma noite tenebrosa, de tempestades, descansado. Isso é que é casa. Agora, Jesus está dizendo, eu estou com a minha Bíblia aberta em São Mateus capítulo 7. Se ele viesse pregar isto hoje no rádio, seria falta de ética? Nós devemos ter muito reverência para com Deus. Entre nós devemos ter respeito ao direito humano, respeito pelo destino das almas, e esse respeito nos leva à loucura, como aquela mãe sentada ali no banquete, comendo ao lado de seu esposo, comendo com toda a ética de mesa. Mas ali estava sentada sua bebezinha, já com seus 2, 3 anos, naquela cadeirinha mais alta para colocá-la à altura da mesa. E a menina, então, se comprimiu contra a mesa e a cadeira foi para trás. A ética da mãe acabou na hora. Jogou o garfo para cima, caiu no meio da mesa.
derrubou o copo de refrigerante para acudir a filha, que estava caindo de costa. Então, ninguém considerou aquilo como falta de ética, porque é um desespero natural, é um psicotécnico até, para aquela mãe acudir a filha quando está caindo. Larga a pontinha do garfo, pegado com toda cautela, e isso, aquilo, outro, e pegando coisas com as pontas dos dedos e coisa e tal, larga tudo isso de lado e acudir a filha. Assim também estão os pregadores da palavra de Deus nesta hora. A coisa está caindo de costa. Hora de jogar o garfo para cima, derramar o copo de refrigerante, se possível até quebrar o prato, mas salvar o povo. Salvar as pessoas que nos ouvem. A nossa mensagem deve ser uma mensagem que, se a pessoa não crer nela, ela estará perdida. O caso contrário, é melhor que não pregássemos. Deve ser uma seta indicando a verdade. E que verdade é esta? Minhas palavras, disse Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um Cristo mental, teórico, tradicional, religioso, denominacional. Tem que haver Cristo de todas as maneiras, de todos os jeitos. Aquele suporta uma coisa, aquilo é uma coisa, ali é outra, ali já é outra diferente, aqui não pode fazer isso, ali já pode fazer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo aqui no Japão, na Alemanha, na Europa toda, seja onde for a terra. Jesus Cristo é o mesmo, o pudor é o mesmo, a vergonha é a mesma, a verdade é a mesma. Os homens são iguais. Divergem-se em posições, em línguas, idiomas, olhos azuis, olhos negros, cor de pele, etc. Isso, aquilo, outro, mas política diverge, sistemas que regem as nações divergem, mas o juízo que está sobre os homens é o mesmo. A graça é a mesma. A palavra é a mesma. A necessidade é idêntica. E desceu a chuva. E correram rios. E sopraram ventos. Ventos de doutrinas. Ventos de modas. Ventos de vícios. Combateram aquela casa, combateram aquelas crianças logo nos primeiros passos da escola. Vícios assolando o mundo infantil. Moças, ainda na idade da puberdade, crianças, adolescentes, tendo experiências de senhoras velhas, casadas, ventos de um lado, ventos do outro, batendo naquela casa, bancas de jornais com revistas imorais aqui em cada esquina, ali, acolá, tudo de graça, casais desenrolando cenas em plenas vias públicas, favoritismos e coisas, e injustiça daqui, injustiça dacolá, mas há um povo que não se abala. Há um povo que tem edificado essa casa na rocha. Há um pouquinho, há um remanescente, isto quer dizer um pouquinho de moças, de moços, de mulheres, de homens que pensam diferente, como Noé pensava diferente, porque sua fé era diferente das demais.
E aquele que ouve estas minhas palavras, convicção de Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, e as não pratica, são esses que andam até distribuindo Bíblias e misturando Deus com jogo. Eles querem misturar as taças de Deus como Belsazar fez, e morte sobre eles. O espírito de engano veio sobre eles. E eles pensam: que bênção, que grande bênção de Deus. Deus nos estádios. Deus nos estádios. Sim, Deus esteve na arena também, não resta dúvida. Mas para ser queimado, para ser sacrificado, para ser condenado, Deus em todas as partes. Eles têm levado Jesus para o palácio de Herodes, eles têm levado Jesus ao palácio de Pilatos, eles têm levado Jesus a todos os lugares, precisa levar Jesus lá. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato. Insensato quer dizer louco, louco, que edificou a sua casa sobre areia, muito bonita. Aparentemente está fazendo uma grande obra, aparentemente está salvando almas, aparentemente está fazendo isto, está fazendo aquilo. Mas desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aí está o quadro. O quadro que Jesus disse: você pode ver. Deus faz um quadro e depois ele assiste aquele quadro. Veja quem tem construído a sua casa sobre a rocha. Não é sobre uma igreja que eu estou falando. Jesus não disse isso. Nenhuma delas pode segurar a quem quer que seja na hora do vento, na hora da tempestade, na hora desta assolação e abominação que está no lugar em que não deveria estar. Nenhuma delas. Você diz: eu tenho construído a minha casa sobre a rocha. A rocha é a mensagem, a rocha é a palavra do dia. Jesus disse: hoje tem se cumprido estas escrituras, isto porque as escrituras têm cumprimento. Em cada dia ela tem o seu cumprimento. E hoje tem se cumprido todas as escrituras, inclusive Malaquias 4, versículos 5 e 6, que Deus tem mandado a Elias para converter os corações dos filhos aos pais. Isto é edificar a casa sobre uma rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói, quando chega a rugir, se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói, tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem seguro há de estar, pode o vento. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar
Deus bendito, aceita a fé de cada pessoa aqui nesse instante. Aceita de coração o que tem ouvido e quer praticar, começando pelo seu batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, com teu poder, com teu amor, com tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo.
tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo.